Fala galera, eu sou Luiz Fernando Filho e você está no Huddle comigo, com Lucas Cisneros e com um convidado especial, né, Lucas? Isso aí, beleza? Boa noite, pessoal. Boa noite aí para você que está assistindo e para você, nosso convidado especial, João. Como é que tá, meu velho? Fala galera, é uma grande honra para mim estar aqui com vocês. Vocês para mim são duas referências aí no futebol americano. Vamos embora falar um pouquinho aí sobre Russell Wilson, Seattle Seahawks. E outras Falar um cositas pouquinho mais, dessa. né? Tem um pouquinho mais de coisa, né? Parece que não, mas o time tem algumas coisas a mais aí para falar além de Russell Wilson. E a turma tá um pouquinho animada para a temporada. Veio aqui vestida a caráter. Então é Boa. isso, vamos embora. Hoje eu fiz até uma homenagem a João aqui, ó. Vim com a minha camiseta do Jared Goff. Tradicionalmente a gente costuma colocar a roupa dos rivais aí para fazer uma graça. Mas antes, João, da gente começar, o João Pedro, que é uma das referências que eu tenho no futebol também, um cara que analisa futebol muito bem. Antes de qualquer coisa, antes da gente começar a falar do Seahawks, ele que trabalha, inclusive, na comissão técnica do Mariners, né? O João Pedro Pereira também. Então, futebol americano e futebol é com ele mesmo. Passa aí para o pessoal que está vendo esse vídeo e não te conhece, onde a gente pode te encontrar aí nas mídias sociais desse mundão aí. Massa. Tanto no Twitter, que eu sou muito mais presente, quanto também Telegram, Instagram. Você me encontra lá com @João_P. Pereira. Estou sempre que possível buscando produzir conteúdo. Trabalho profissionalmente com futebol também, o futebol da bola redonda, mas também estou na comissão técnica do Recife Mariners. Infelizmente, esse ano aí a gente foi um ano perdido, né, para todo mundo. A gente dificilmente vai estar em prática atrás da BFA, que é o nosso grande sonho. Mas você pode me encontrar aí nas redes. Estou também no podcast 45 Minutos, se você quiser ouvir sobre futebol nordestino, pode acompanhar bem. Mas vai lá nas redes sociais, João_P. Pereira, e a gente sempre troca uma ideia, está sempre conversando, sempre aprendendo um pouquinho mais, né? Todo mundo junto. É isso aí. Então vamos lá, João. Vamos começar já falando do draft. Vamos começar falando do Jordan Brooks, que foi a primeira escolha, surpreendeu muita gente, né? O John Schneider disse que o time queria um linebacker, mas com o Patrick Queen ali disponível, você não acha que poderia ter sido esse o caminho do Seahawks ao invés do que o Jordan Brooks? Com certeza, Luiz. Acho até que quando você fala surpreendente, podia ter até colocado o adjetivo ao lado, negativamente surpreendente. Né? Nada contra o jogador, logicamente. Inclusive, eu acho que seja um atleta que vem para somar e vai ajudar na equipe, mas não era uma escolha de primeira rodada. Para muita gente, inclusive para mim, dentro das minhas avaliações, era um talento que poderia ser pego ali pela terceira rodada, mais ou menos. Acho que, lógico, se é um cara que a franquia deseja muito, você pode subir um pouquinho, pegar ele mais na frente do que o valor dele realmente, do que ele demonstra ter de valor, mas eu acho que a primeira rodada, e com o Patrick Queen disponível, foi um valor muito alto. Então, você poderia ter saído com dois jogadores de boa qualidade, né? Poderia ter pego o Patrick Queen e talvez lá para o terceiro round ter mirado no Jordan Brooks, ter buscado alguma troca ou algo do tipo. Porque muita gente acha que não, mas eu sempre achei que linebacker realmente era uma necessidade da equipe, porque a equipe, já entrando um pouquinho na parte tática, em 2019, a equipe voltou a jogar no 4-3 base, então com 4 jogadores de linha defensiva e 3 linebackers. E aí a gente tem Bob Wagner, que é um dos jogadores de elite da liga. KJ Wright também, né? É um outro, logicamente, é um cara, assim, não tenho o que falar. Né? KJ Wright, que também é um ótimo linebacker, e ambos já estão na casa dos 31 anos. Então, a equipe já, além do terceiro linebacker, porque o Michael Kendrick saiu da equipe, precisava desse terceiro cara, precisava também pensar na renovação para KJ Wright e Bob Wagner. E vale mencionar que também KJ Wright tem sofrido com lesões, fez cirurgia agora nessa intertemporada.
Então, realmente era necessidade. Mas Jordan Brooks não era a principal escolha, não era o principal nome que a equipe deveria ter mirado naquele momento. Eu entendo um pouco, porque a equipe sofreu muito com corridas laterais, corridas por fora da linha ofensiva, né, mais abertas, por causa muito da velocidade dos linebackers, que os caras já vão ficando mais velhos, vão perdendo um pouco da sua velocidade, e o Jordan Brooks, no tape dele, ele demonstrou muito essa qualidade de, como a gente chama, linebacker que vai de uma sideline à outra. Então vai chegar e deve acrescentar já desde o primeiro momento, mas foi uma escolha muito alta para o que ele apresentou no college. E eu acho que para Seattle, provavelmente eles escutam, né? Porque scout tem para falar de jogador bastante, mas tem muita gente que faz inteligência de draft e procura saber como é que estão os jogadores nos boards dos outros times. Então, alguma coisa talvez eles tenham escutado de que ele não estaria lá no segundo, terceiro round, apesar da avaliação de talento aí dos pundits, né? Os famosos, a galera ali de avaliação de talento, falar uma coisa. Você escuta um e você quer muito aquele cara, então você termina fazendo o famoso reach mesmo. E se tem um cara que eu confio bastante e que eu gosto bastante do trabalho dele hoje é John Schneider. Eu acho ele. O Packers, eu sei que sente falta dele bastante. E eu acho que é provavelmente isso, sabe? Ou eles ouviram alguma coisa e quiseram garantir. E aí entra essa questão da avaliação de velocidade lateral, agilidade também para começar isso, porque eu acho que o Patrick Quinn tinha bastante questionamento nesse sentido. É um linebacker que é mais um linebacker clássicozão ali de jogar em tráfego e, enfim, tinha outro tipo de avaliação. Então, eu acho que provavelmente foi isso aí. Pois é, agora... Oi, fala, João, desculpa. Não, pode seguir. Você estava concordando. Não, agora, outro cara que teve uma avaliação e foram avaliações não tão positivas quando chegou do draft de 2019 foi o DK Metcalf. Para mim, o João sabe, eu tratava ele como o melhor receiver dessa classe. Eu acho que tem algumas questões a se resolverem, trabalho de rota dele, ele chegou na NFL precisando ajustar, mas é um cara que tem um talento e uma condição de jogar bem, como ele jogou, né? Ele quebrou o recorde do Seahawks de jardas recebidas por um receiver novato, também teve o maior número de jardas recebidas em playoffs por um receiver novato, né, no seu jogo de estreia de playoffs. A expectativa é alta agora, que ele consiga ter um segundo ano muito bom, que ele consiga ter uma sequência muito boa aí. E o que é que você acha dele, João? O que é que você acha do teto dele? O que é que você espera que o Metcalf consiga fazer nessa nova temporada, essa temporada de 2020? É isso, Luiz. Acho que você falou muito bem. E assim como era o teu wide receiver número 1, também era o meu. E aí ele vai caindo por diversos motivos. Muita gente falava na questão de anabolizantes, pelo corpo que ele tem. Mas assim, é um cara bastante novo, de muito talento. Realmente chegou um pouco cru nessa parte de correr rotas. E o three-cone drill, né, o exercício lá no combine dele, foi muito abaixo do esperado. Muito. E aí, quando você junta essa questão de não fazer... narrativa. Exato. Não fazer as rotas tão bem, entre aspas, e o three-cone drill, que é um exercício de mudança de direção, de tudo isso, que é o que tem em rotas, né? O pessoal somou as coisas e fez entre aspas, o talento dele, a projeção dele no draft cair, e Seattle conseguiu pegar numa escolha, assim, muito, muito abaixo do que se imaginava, e tem que ser muito comemorado. E aí ele já provou na primeira temporada, né? Já chega quebrando recordes na liga, na franquia. Tem treinado agora nas férias junto com Russell Wilson desde que acabou a temporada. Então ele sabe o QB que tem, né, para poder caminhar junto, e Russell Wilson sabe o talento que tem para ser ali sua arma, e estão nessa juntos. Eu acho que ele ainda vai ter uma temporada ainda melhor, imagino isso. Eita, travou aqui. Deu uma travada, Luiz parece que caiu. Vai continuando, João. Ele tem um talento altíssimo,
E aí, o Russell Wilson sabe quem é que está do lado dele. Acho que ele ainda vai ter uma temporada ainda melhor. Não imagino que já nesse ano consiga estar entre os grandes da liga, entre a elite, mas está no caminho para daqui a talvez 3, 4 anos realmente poder ser considerado entre os wide receivers de elite. Aquele papo, né, Lucas? O que eu acho engraçado de Metcalf é assim, eu sou um dos caras que duvidava, tá? E eu vou dizer mais ou menos porque eu acho que na NFL rolou um efeito, e aí eu não sei se vocês lembram desse nome aí, mas rolou um efeito Taylor Mays muito grande quando o Metcalf saiu. Então, o Taylor Mays era um safety / linebacker bastante híbrido de USC, que quando saiu ele era absolutamente um monstro fisicamente, tinha corpo para jogar do que ele quisesse, de defensive end até safety, enfim. E se perguntava muito se ia rolar essa transição de um atleta totalmente fora do comum, com todas as habilidades, mas que era um cara que fazia tudo, mas não fazia nada de especial sozinho. Então, ele não era especialista em nada, era um generalista muito grande, e acabou que Taylor Mays virou um special teamer na NFL e tudo mais. E aí, como Taylor Mays tem vários outros exemplos de atletas que são os atletas freak que saem de college, e aí em college eles se destacam porque tem o corpo muito forte e esse tipo de característica, mas não conseguem adaptar o jogo, como vocês falaram bastante aí. As pequenas nuances que você precisa virar um especialista em correr rota na NFL, você vai precisar virar um mestre nisso, e aí se duvidou muito dele, e eu era uma das pessoas que achava difícil mesmo, queimou minha língua, um ano muito produtivo, e eu também vejo, especialmente com um cara como o Russell Wilson de QB, que facilita muito para o receiver, tem a melhor bola funda da liga, na minha opinião, e é uma das especialidades, e fica mais fácil para Metcalf jogar com esse tipo de quarterback. Então, eu acho que foi um encaixe perfeito. Pois é, e tem aquela história clássica, né, Lucas, dos 3 anos aí de maturação de um wide receiver. Então a gente pode ver, quem sabe, um pouquinho mais para frente, como o João mesmo falou, o Metcalf evoluir ainda mais e conseguir ser um wide receiver aí dos principais da liga. Também acho que é um pouco cedo, mas ele pode ter uma evolução. Ele que teve 58 recepções, 900 jardas e 7 TDs na temporada passada. Um dado interessante sobre ele é que ele teve 273 jardas após o contato. Então isso mostra como é um jogador interessante aí em termos de impacto, né, contra os corners, até pelo físico dele. É um tanque, né? O cara exatamente. Tem um touchdown dele contra o Philadelphia Eagles que representa muito bem. Acho que 2 jogadores conseguem um contato nele e ele ainda assim consegue ir lá tirar os 2 e correr para a endzone. E assim, um cara com esse talento e dentro do contexto correto, né? Porque a gente sabe quantos talentos a gente não já viu, físicos, técnicos, enfim, se perderem pela liga. Mas quando a gente observa um cara que consegue alinhar o talento físico, a evolução técnica e ainda está dentro de um contexto com Pete Carroll, que a gente sabe que transforma jogadores medianos em grandes jogadores, um quarterback como Russell Wilson, que é elite da liga, para primeiro ou segundo, aí vai de cada um, se você prefere ele ou Mahomes, mas primeiro ou segundo da liga, né? Então, assim, tem tudo para realmente deslanchar a partir já desse ano, ainda mais, né? Pois é, e só fazendo um parêntese aí com isso que você falou, João, saiu um fatídico ranking dos 100 jogadores da NFL, que é uma pauta que eu particularmente não gosto muito, porque sempre, para mim, gera mais engajamento do que qualquer coisa. Se você colocasse o Russell Wilson de jogador 1, talvez, e o Patrick Mahomes, obviamente, não poderia ser o quarto, tá? Mas se os jogadores fizessem uma votação onde o Russell Wilson fosse 1 e o Patrick Mahomes fosse o 2, algumas pessoas iam discordar, mas menos do que o cenário que estava ali, né? O Lamar em primeiro, o Russell Wilson em segundo e o Patrick Mahomes em quarto, que não tem sentido nenhum. Para mim é muito isso aí, é o Russell Wilson e o Patrick Mahomes uma briga justa, uma briga honesta, viu? Assim, porque o Mahomes, para mim, ele tem potencial para ser o maior QB da história da NFL. Eu sei que ainda tem muito chão para rolar, mas é um cara que tem essa possibilidade. Mas o Russell Wilson, jogando o que ele está jogando, não fica atrás numa briga de quem é o melhor QB, não. E merece
A gente vai falar um pouco mais sobre o Russell Wilson um pouco mais para frente aí no programa, mas... Deixa para frente. Porque tem uma pergunta boa para você aí, quero saber o que você acha. E agora eu vou falar de um xodó meu e outros caras aí que vieram, né? O Greg Olsen, que é um tight end que eu gosto muito, um cara que tem uma carreira grande e sólida na NFL, acho que é um jogador que pode ser interessante aí pro Seahawks. Aí veio o Philip Dorsett também, o Carlos Hyde, o Bruce Irvin e o Benson Maior, nomes interessantes para a composição de elenco, né, João? Não sei o que você acha, o que você achou dessas adições aí, além do nosso querido jogador que foi trocado, que, obviamente, como eu sou da escola João Kleber um pouco, eu vou deixar para o final do programa, para a gente ter a audiência, né, ficar lá até o fim do nosso programa. A gente vai segurar aí de falar do Jamal Adams, mas sobre esses caras aí, João, qual a tua expectativa para desempenho e até o que eles podem acrescentar? Eu acho que dessa lista aí o Greg Olsen pode realmente trazer algumas coisas interessantes aí no ataque do Seahawks. Isso, a gente pode separar aqui por ataque e defesa, né? Então, falando primeiro dos jogadores que chegam para o ataque, eu acho que vão ser jogadores que vão chegar para agregar já no primeiro dia. E aí, cada um dentro da sua particularidade. O Philip Dorsett, ele vai ser possivelmente o slot receiver da equipe, né? Deve variar um pouquinho com o Tyler Lockett, mas deve ser esse cara que vai, a princípio, começar no slot, está listado como slot da equipe, né? Vai agregar, a gente espera ali 500 jardas, algumas conversões de terceira descida que precise ali de um pouco mais de velocidade. Tá bom, 500 jardas, hein? 500 jardas tá legal pra ele, não tá? Ok, né? Pra ele, bom pra ele. Pro cenário, acho que é uma boa. Acho que assim, contando entre 400 e 500 jardas, eu acho que não passa disso, mas acho que ele é bem capaz de chegar a essa quantidade. O Greg Olsen também é um cara extremamente experiente na liga, já esteve entre os melhores tight ends. Hoje, o que dificulta o seu jogo é a questão das lesões. E aí, o Seahawks tem um grupo de tight ends que, se tiver saudável, pode estar entre os melhores da NFL, e aí eu cito o Greg Olsen junto com o Will Disley, né, que é um cara que já vai para a sua 4ª temporada, e em todas as temporadas ele não consegue passar da semana 6. Faz 4, 5, 6 semanas de altíssimo nível, mas quando chega mais ou menos nessa época da temporada, sofre alguma lesão e acaba perdendo o resto do ano. A questão que fica o Will Disley vai ficar saudável? Se sim, deve ser o titular. Greg Olsen deve ser um cara um pouco mais de rotação. E se o Greg Olsen também ficar saudável, deve ser um cara muito usado ali dentro da red zone, um cara que vai pegar a bola de segurança, né? Dificilmente vai ter big plays, dificilmente vai ter passes de 40, 50 jardas, mas aquela bolinha ali, terceira descida para 5 no meio campo, terceira descida para touchdown, deve ser uma arma muito utilizada, porque é um cara que sabe usar o corpo, sabe correr bem rotas e tem mãos extremamente seguras. Então, acho que é disso que o Seahawks estava precisando, né, para esse jogo aéreo. E para o jogo terrestre, Carlos Hyde, que é um cara que já está aí há alguns anos também na NFL, por onde passa, agrega bastante, seja no 49ers, seja no Houston. É um cara que consegue receber passe, é um cara que consegue ser aquele cara mais norte-sul, né, quando precisa. Então, é um cara que ele deve dividir bem o backfield junto com Penny e Chris Carson, né? Mas os dois que já eram da casa estão voltando de lesão. Então, a minha aposta é que o Carlos Hyde comece a temporada como titular e, ao longo da temporada, acabe dividindo essas carregadas com Penny e Carson. E aí, acho que são caras que vão se complementar muito bem ao longo do ano. Eu acho que a adição de Greg Olsen em especial é uma adição que você obviamente que torce para os Seahawks, mas quem gosta de futebol americano torce que ele fique saudável, porque é uma adição que torna esse ataque muito mais interessante, na minha opinião. Eu acho que a gente tem a ameaça da bola funda sempre, e esse é um perigo constante com o Russell Wilson e a forma como ele joga, mas eu acho que estava faltando nesse time alguém para explorar a zona intermediária do campo, para ser essa ameaça ali, e jogar como um tight end joga,
E Greg Olsen é o pacote completo, agora com a idade não tá mais tão eficiente, mas se ficar saudável, e eu vou torcer muito por isso, torna o ataque do Seahawks um ataque muito mais completo, muito mais multidimensional, né? Então, eu gosto dessa adição pra caramba. E Lucas, só complementando isso aí que tu falou, né, de ser um ataque que sempre tem uma ameaça profunda, é exatamente o que faltou a Seattle no ano de 2019, na temporada 2019, foi ser uma equipe mais equilibrada, porque de média, né, a franquia, o ataque da franquia teve uma média de 2 minutos e 40 segundos por drive ofensivo. E a gente sabe que esse é uma média baixíssima. Então, mesmo sendo uma equipe que pontua com alguma facilidade, tem drives muito rápidos, com a média de mais ou menos entre 5 e 6 jogadas. O que demonstra que ou é uma equipe que vai para o fundo e em 3, 4 jogadas consegue o TD, consegue andar 70, 80 jardas, ou é uma equipe que vai ali ter um three and out. E às vezes um three and out... Oi? Tá ouvindo ele, Luiz? Oi. E travou para mim aqui só. Mas pode continuar. Continua, João. Eu que travei. Beleza. Então é isso. Acho que a equipe mostra que não tem um equilíbrio, né? E Greg Olsen chega exatamente para isso. Para bola de segurança no meio campo, para poder ter um ataque menos unidimensional, para ter um ataque bem equilibrado mesmo, podendo dividir melhor as bolas. Pois é, e falando em equilíbrio, uma coisa que a defesa do Seahawks não teve foi um equilíbrio ali na linha defensiva, pelo menos em quantidade de sacks, né? Foi pouco, apenas 28, ficando na parte de baixo do ranking da NFL. Com a saída do Jadeveon Clowney, você acha que esse número pode aumentar, João? Lembrando que nas últimas 4 temporadas a média de sacks do Seahawks foi de 38. Isso. É uma queda bem brusca, né? Da média de 38 para 28. E foi uma franquia que também faltou equilíbrio na defesa. É muito parecido com o ataque, né? Ou entra para fazer ou levar um touchdown muito rápido, ou consegue forçar um three and out. A equipe que realmente falta isso. A saída do Jadeveon Clowney, ela deve prejudicar porque o Clowney foi um cara que, apesar de ter feito poucos sacks, né, teve apenas 3 sacks e meio ao longo da temporada, ele é um cara que conseguia muitas pressões. Então, dos 28 sacks da equipe, somente 3 foram dele, mas os outros mais de 20 vieram a partir de pressões exercidas por ele. E aí, quando o Jadeveon Clowney exercia pressão, conseguia levar 2 jogadores de linha ofensiva, às vezes até 3 jogadores de linha ofensiva, o que gerava espaços para os outros jogadores da defesa dos Seahawks conseguirem executar o sack. E aí faltou alguém que pudesse dividir com ele, dividir esse protagonismo. Né? Bob Wagner teve um ano um pouco criticado, mas muito por causa do sistema, né? Não pela atuação dele, muito pelo sistema em que ele foi inserido. E aí, Bruce Irvin e o Benson Mayowa chegam exatamente com essa expectativa de serem jogadores mais equilibrados nesse rush defensivo. É aquele famoso Moneyball. Você troca... Não, pode seguir, pode seguir. Não, e tem o Darrell Taylor também, né, do draft aí, que pode trazer alguma coisa a mais aí, né? Exatamente. Tanto o LJ Collier quanto o Rasheem Green, parece que a paciência com eles acabou. E aí você traz caras experientes, com números e com atuações, tanto quantitativos quanto qualitativos, né? Ninguém vai ser dominante como o Clowney era, mas todos vão agregar ali, principalmente em rotação, que foi muito o que faltou. Às vezes parecia que o Seahawks só tinha um defensive end e todos os outros 3 ali iam entrando, 3, 4, iam entrando só para cumprir tabela, só para ter os 11 em campo, mas pouco agregavam. Hoje não. Hoje a gente não tem um cara tão pesado, de tanto impacto como o Clowney, mas tem 3 nomes que conseguem agregar quando estão em campo muito mais do que quase todo o elenco de 2019.
E eu acho interessante essa noção do Moneyball que tu trouxesse, porque muita gente fica apegado ao nome e você não consegue. É aquele negócio que ele fala muito no próprio filme. A gente não vai conseguir reproduzir Clowney facilmente, a gente não vai aqui. Se a gente ficar aqui dentro tentando pegar um cara para reproduzir e ser Clowney, a gente vai terminar tendo que pagar ou mais caro, fazer o famoso overpay, e prejudicar a construção do nosso elenco. Então, o que a gente vai ter que fazer é pegar um conjunto de atletas que vão emular no longo prazo e ao longo de um jogo o impacto que Clowney conseguir entregar ao longo do jogo. Então, se a gente conseguir, durante o jogo, entregar o mesmo número de pressões dividido a mais, você provavelmente não vai ter um cara estelar como o Clowney, você ainda está tendo o mesmo output ali, a mesma produtividade que você tinha. E eu acho que é um ótimo caminho, esse caminho do Moneyball. Quando você tem que montar elenco e você tem contratos pesados para fazer, e é inevitável que um cara como o Clowney vá buscar o dinheiro dele, você tem que procurar estratégias para suprir essa ausência. Até porque você assim, paga caro. Você paga caro no QB, então a estratégia é diferente, né, do que era, por exemplo, para o Chiefs com o salário de novato do Mahomes, agora não mais, mas a construção muda completamente, né? Total. Exato. E até com a própria ideia, porque o Clowney ainda está no mercado, né? É um jogador que ainda está sem time. E para você barganhar com ele, essa questão do contrato, antes ele pedia um valor e era ou ele ou ninguém. Então, entre aspas, assim, você ia ter que pagar. Hoje você já tem 3 nomes que vão ter alguma produção ali. E aí você diz para ele, a gente pode pagar X, se você não aceitar, beleza, a gente vai ter isso aqui. Se você aceitar, ótimo, você quer continuar, a franquia quer que você continue, o vestiário quer que você continue, mas você vai ter que voltar recebendo isso aqui, que é quanto a gente pode pagar. Isso aí. É isso aí. Agora, falando em pagar, tem um cara que merece receber o que... merece até mais, né, do que recebe, e ainda não foi MVP. O que é que você acha, João, que falta para o Russell Wilson ser MVP na liga? Verdade seja dita, não acho que houve nenhuma injustiça ao longo do caminho aí com ele, dele merecer ser MVP e não ter sido, mas fica esse desejo aí de todo mundo que gosta e torce pelo Russell Wilson, que ele ainda não foi MVP. Dá para pensar nisso com esse sistema de jogo do Seahawks ou alguma coisa tem que acontecer de diferente para ele conseguir ter números mais volumosos, estelares, vamos dizer assim, especialmente nessa era do Lamar Jackson, do Patrick Mahomes, do Kyler Murray emergindo aí, que tem um pessoal animado com ele e tudo. O que é que você acha do Russell Wilson aí e se ele tem chances? Eu fiz uma vez uma aposta que eu não sei se vão concordar comigo. Para mim, eu acho que o Russell Wilson vai ser o maior jogador da história da NFL a nunca ter vencido MVP nenhum. E isso inclui MVP de Super Bowl e MVP temporada regular. É uma tristeza, mas sei lá. Assim, sobre sua aposta, eu não vejo ela sendo impossível caso o sistema do ataque de Seattle continue. Porque, assim, é um time que tem um QB mais moderno possível, né? Um cara que consegue lançar no fundo completo. Ele consegue lançar no fundo, consegue lançar curto, consegue ficar dentro do pocket. Quando sai do pocket, transforma tudo em mágica. E você corre um ataque que parece que está na década de 90. É aquele ataque extremamente básico, que você sabe que vai correr na primeira descida, vai correr na segunda descida. Se na terceira descida for uma terceira para 2, para 1, talvez corra de novo. Senão, parece eu treinando. Parece eu. Na mão de Russell Wilson para ver se sai alguma coisa. É isso. Então, eu acho que a primeira coisa para o prêmio individual de MVP de Russell Wilson e até para o próprio time, para a própria franquia, é saber que você tem um protagonista. A franquia parece que não entende isso. A franquia parece que tem um quarterback mediano, né, e faz um ataque para encobrir os problemas desse quarterback mediano, quando, na verdade, o ataque está transformando, está trazendo problemas para o jogo, né? Para o individual dele e para o coletivo, juntando com todas as outras peças.
Eu acho que a questão de linha ofensiva, a gente sempre bate muito na tecla, né? Seattle há anos não tem uma linha ofensiva de qualidade, muito pelo contrário, há anos tem uma das piores da NFL, né? Tá sempre ali entre as 3, 4 piores. E Russell Wilson já provou que, apesar disso, ele consegue estar entre os melhores, ele consegue ser elite. Então, o que falta para ele ganhar o MVP e para o próprio franquia ir mais longe, buscar outro Super Bowl, é saber o quarterback que você tem e deixar a bola na mão dele e deixar com que ele decida, com que ele continue carregando o time nas costas, porque isso ele já faz, mas faz de uma maneira, entre aspas, por conta própria. Né? Acho que precisa ser algo mais institucionalizado. Eu não tenho nem o que acrescentar. Eu acho que o Russell Wilson hoje, para mim, representa aí um quarterback que, assim, conseguiu surpreender a todo mundo desde o começo da carreira dele. Primeiro que ele entrou na liga, não era esperado que ele jogasse no primeiro ano. Quem não lembra, o Seahawks tinha investido em Matt Flynn, que tinha saído do Packers com a cancha de que ia ser titular em algum lugar mesmo. E Pete Carroll comprou uma briga ali. Ele comprou ele apostou altíssimo colocando Matt Flynn no banco. Então ele deve ter visto alguma coisa especial em Russell Wilson. E eu acho que a única palavra ideal realmente para descrever ele é especial. Você não tem jogo perdido, você não tem drive perdida. E pode-se dizer isso de poucos quarterbacks. Ele entrega isso de uma forma diferente, como entrega, por exemplo, o Patrick Mahomes. E aí, quando eu digo diferente, não entendo melhor nem pior. É diferente mesmo. Então, ele vai entregar isso com mais eficiência em termos de, acredito eu, tá? Posse de bola, maior controle do relógio. Eu acho que cada um tem as suas características. E aquilo que o Luiz falou no começo, de seria ok colocar um de primeiro e outro de segundo e ia ter argumento para os dois, é a maior verdade hoje para mim. Tá? Com a experiência que ele tem e da forma que ele joga, eu acho que ele está no lugar perfeito e no ataque perfeito para ele. E a mesma coisa, Pat Mahomes. Se vai vir um MVP, se não vai vir um MVP, eu acho que o que ele quer mesmo, ele já tem, ele quer mais. O que ele quer é taça, entendeu? E o estilo de jogo dele, para o que o Seahawks se propõe a fazer, é perfeito. Tá? Eu acho que precisa de um pouquinho mais de criatividade ali na escolha de play call, em primeira, segunda descida. Acho sim. E eu não acho que ninguém sobrevive hoje na NFL sem rever isso aí. Mas, seja como for, vai ser um time que vai continuar competindo enquanto tiver esse cara aí liderando. Pois é, e assim, se você vai analisar o tape de Russell Wilson, do ataque do Seahawks, né? Você vê que é um ataque que praticamente abriu mão de Russell Wilson como corredor. Não ele como um cara móvel, porque ele continua utilizando a mobilidade dele para sair do pocket, mas o ataque não tem mais read option, né, que ficou tão conhecida aí dele junto com o Marshall Lynch, e não tem também o RPO, né, que é a opção de passe ou de corrida, seja com running back, seja para um passe para um wide receiver, ou seja a corrida do Russell Wilson. E ele é um cara, na minha opinião, é o cara mais capaz de fazer isso na NFL. É o cara mais capaz de ler, é o cara mais capaz de lançar após essa leitura ou segurar a bola e correr após essa leitura. Então não tem explicação para que esse tipo de jogada, esse tipo de ataque seja retirado, né, da franquia. Sim. Pois é, e a grande fala, assim, o grande pensamento de muita gente, quem é torcedor do Seahawks, quem não é também, é que o Russell Wilson precisa de peças ao redor dele, seja no ataque ou na defesa também. Porque você ter uma grande defesa ajuda demais no ataque, tá tudo interligado. E aí veio o assunto que foi pauta aí de todo mundo, seja nos Estados Unidos, no Brasil, na China, na Coreia, em todo lugar do mundo que se fala de futebol americano, se falou dessa troca envolvendo o Jamal Adams aí, né, Seahawks, e o New York Jets. A gente fez até um vídeo sobre isso, né, Lucas? E eu, na época, falei que o Jets ia fazer alguma coisa estilo Jets, que era trocar mesmo. Só que o Jamal Adams encurralou Nova York, né? Não vamos tirar isso. Chutou o pau da barraca e o Jets não tinha muito o que fazer a não ser trocá-lo. A troca foi bem interessante,
foram 2 escolhas de primeira rodada, 2021 e 2022, uma escolha de terceira rodada em 2021, e o Bradley McDougall, que foi embora para a equipe do Jets, enquanto que o Seahawks recebeu o Jamal Adams em uma escolha de quarta rodada. Eu vou deixar você falar primeiro aí, João, o que é que você achou dessa troca. Eu só vou dizer que eu gostei bastante. Então a gente já estamos concordando aqui. Não dá para negar que o preço pago, né? E aí a gente fala principalmente das 2 escolhas de primeira rodada e o Bradley McDougall, que era um jogador que agregava bastante. Não era um cara escondido, não era um cara só de special teams, era um cara titular que tinha bons números, tinha boas atuações, mas também já era um cara um pouco mais velho e que não chega perto do talento de Jamal Adams. Foi um preço caro? Foi. Mas é o preço que se paga por um jogador de elite. Isso. Eu não vou aqui, eu vi muita gente aqui falando, não aqui, né, na internet, no Twitter, no Instagram, querendo justificar as 2 escolhas de primeira rodada, dizendo, não, mas o Seahawks sempre escolhe muito mal na primeira rodada. Eu não acho que essa seja uma justificativa plausível, porque isso aí é você passar a mão na cabeça de John Schneider, de Pete Carroll, de quem faz as escolhas. Eu acho que o caminho não é esse. Se tem que questionar as escolhas na primeira rodada, você vai lá e questiona as escolhas do Seahawks. Mas a gente tem que lembrar que escolha de draft, você paga por expectativa. Você paga por um jogador que está saindo do universitário e está indo ainda para o profissional sem provar nada no profissional. Enquanto 2 escolhas, mais o Bradley McDougall, o Jamal Adams, você está pagando por uma certeza. E aí, quando você paga por uma certeza, a gente tem um ditado aqui em Recife, né? Que caro é jogador ruim. Então, se você paga um preço caro por um jogador de elite na liga, ele não é caro, ele se paga em campo. Ele faz valer o valor pago. Total. Então, acho que esse é o ponto. É isso, assim, você tá pegando o que é um cara que já tem uma produtividade garantida e tudo mais, e agora? Você também tá arriscando, né? E aí no Seahawks é mais difícil isso dar problema, você tá arriscando com uma personalidade que já pediu para sair de um time, já deu, entre aspas, problema em outro time. Claro que esse outro time era liderado por Adam Gase, então não é difícil dar problema com essa liderança aí. Mas é aquela, né? Muita gente vê isso como um problema e como uma situação difícil. A sorte nessa situação é que ele está indo para um time onde tem o técnico talvez mais querido por jogador da NFL, onde os jogadores que entram viram absolutamente fãs e ele tem um relacionamento muito próximo com esses jogadores. Então, se tem alguém capaz de segurar qualquer jogador problema ou jogador mais puxado para esse nível aí de ser considerado um pouco egoísta ou ter essa questão do ego mais aflorada, esse cara é Pete Carroll. Então, eu acho que não é fácil de dar problema nisso lá, não. E sobre o talento de Jamal Adams, ninguém tem nem o que questionar. Eu fiz até uma aposta no Twitter que, assim, para mim, o Jamal Adams vai ter mais impacto no Seahawks do que essas 2 primeiras escolhas aí do Jets, que o Jets vai fazer. Conhecendo as escolhas do Jets e conhecendo o Jamal Adams, eu prefiro apostar que o Jamal Adams vai trazer uma evolução grande aí para a equipe do Seahawks. E outra coisa, aí é uma opinião minha, pessoal, eu acho que isso que o João falou é verdade. Sobre draft, você está trocando o certo pelo duvidoso, no fim das contas. Só existem 2 cenários para mim onde eu não trocaria uma escolha de primeira rodada por um jogador All-Pro. Era um cenário, eu vou exemplificar até para ficar o mais fácil e didático possível. Era o cenário que o Bengals estava nesse draft e o cenário que o Washington estava nesse draft, que você pega um edge que tem um potencial All-Pro e você pega um quarterback que tem expectativa alta. Ele pode dar errado? Pode dar errado, mas é a expectativa do time de fazer um reboot ali na franquia e da franquia começar a ir bem. Qualquer outro cenário que me aparecesse, alguém me ofertando um jogador All-Pro, especialmente um All-Pro no terceiro ano de temporada,
primeiro time All-Pro, que ele foi segundo time All-Pro em 2018, eu troco sem nem hesitar. Para mim é sem hesitação. E no cenário do Seahawks, para mim são duas escolhas potencialmente baixas de primeira rodada. Claro, teve jogador bom selecionado na parte baixa? Teve. Teve o Tre'Davious White, teve o TJ Watt, caras que foram All-Pro aí. Mas a margem de erro é um pouco mais complicada, vamos dizer assim. Eu trocaria sem nem hesitar. Essa troca, para mim, ganha-ganha, inclusive. Eu acho que o Jets também saiu ganhando nessa troca pela construção do futuro aí, né, Lucas? É que o Jets estava parado, né? O Jets estava sem ter o que fazer, não tinha como escapar. Então, assim, Exatamente. era isso ou simplesmente perdeu o jogador, foi colocado contra a parede e ia ficar com uma presença ruim no vestiário. Então, melhor resolver. E resolveu de uma forma muito difícil sair com 2 picks de first round de alguma troca na NFL. Saiu com 2, apesar de que serão 2 picks no final, provavelmente, porque esse time do Seahawks é um time pesadíssimo. Capitalizou muito melhor. Capitalizou muito melhor que Miami. Capitalizou muito melhor que Miami, né, João? Por exemplo. Capitalizou muito melhor, pessoal. Aí eu já vou levar para o outro extremo. Pelo menos o Jets não foi Bill O'Brien. Se a gente for falar aqui de Jets, então, né, não vamos... Tá muito bem, Jets. Parabéns aí. E já pegando o gancho desse comentário de Lucas, só seria melhor para o Seahawks também se fosse Bill O'Brien, o GM ou o head coach do Jets. Porque era capaz dele dar Jamal Adams e ainda pagar uma escolha de primeira rodada, né? Pro Seattle. Mas, assim, sem essa parte da brincadeira, Jamal Adams vai chegar numa equipe que tem uma liderança no ataque, né? Russell Wilson. Vai chegar numa equipe que tem uma liderança na defesa, com Bob Wagner. E pode ser um cara que vai passar, sei lá, 10 anos na franquia. E ao longo desse tempo, ele tem tudo para virar essa liderança. Né? Ele vai ser um cara de altíssimo impacto, porque ele é bom e porque o sistema, e a gente sabe como o Pete Carroll é montando defesas. Né? Apesar do Ken Norton, que é o coordenador defensivo, a gente sabe que a grande mente ali por trás de tudo é o Pete Carroll. Então, deve ser potencializado ainda mais. A expectativa, pelo menos minha, é de que Jamal Adams tenha uma temporada ainda melhor do que já tem, se é que isso é possível, né? Mirando aí jogadores como foram o Ken Chancellor, como foi Earl Thomas, né? Mirando nesses caras, aproveitando que a gente tem Griffin, cornerback, crescendo de produção cada vez mais, aproveitando a troca, e aí é uma troca que ainda não se tem certeza por causa do extracampo, né? A questão do roubo lá, que o Quinton Dunbar se envolveu, e é um cara que a princípio está afastado, mas caso venha jogar, é uma secundária que pode oferecer muitas qualidades. Né? Vale lembrar também que no fundo da equipe, além de Jamal Adams como strong safety, vai ter o Quandre Diggs, que foi um cara trocado aí no meio da temporada e que chegou já causando o impacto muito maior do que esperava. Então, quando você tem um safety de bom nível, 2 cornerbacks de bom nível e coloca mais uma quarta peça de nível elite, você imagina que todo o contexto ao redor vai crescer de produção. Exatamente. Então, não tem como ver com maus olhos essa troca. Isso aí. É isso aí. Agora vamos para as apostas. Primeiro, antes de falar as suas vitórias e derrotas, eu já vou dar o meu statement aqui, certo? Meu bold statement, que o Seahawks ganha a divisão. Tá todo mundo falando do 49ers aí, mas eu acho que o Seahawks ganha. Pode ir aí, à vontade. É isso. Eu acho que o Seahawks tem um calendário muito interessante, né? Tem um calendário bom, na minha opinião. Não vou ficar aqui em cima do muro tentando fazer média. Para mim é um calendário bom. A equipe no ano passado já teve ali suas 11 vitórias. E eu acho que a equipe vai ter esse mínimo de 11 também para esse ano. Inclusive, eu estou achando que 11 é um número ainda bem, bem abaixo do que realmente o potencial da equipe. Eu aposto numa campanha de 12-4, né? E também ganhando a divisão. Acho que dentro da divisão a gente tem sempre aquela derrota anual pro Rams, que já virou folclore.
Pode o Seahawks estar muito bem e o Rams mal, o Seahawks bem e o Rams bem. Do jeito que tiver, o Rams sempre arruma uma vitória aí contra o Seahawks. E acho que os 2 jogos, contra o 49ers principalmente, vão ter a tendência de ser jogos bem abertos. Né? Então, se chegar no final do ano e o Seahawks tiver 2 vitórias contra o 49ers, a gente sabe que vai ser 2 vitórias apertadíssimas na última bola por uma diferença mínima. E se tiver 2 derrotas, vai ser no mesmo cenário. Né? Então, é difícil prever dentro da divisão e principalmente contra o 49ers. Eu vejo o Cardinals também numa crescente. Né? Fez um ótimo draft. Trouxe DeAndre Hopkins, que para mim é top 3 wide receiver da liga. E aí você vai juntar com Christian Kirk, você vai juntar com Fitzgerald. E vai ter um ataque muito dinâmico, muito legal de ver. Mas eu acho que o Seahawks sim é qualidade para se impor, principalmente contra o Cardinals. Então eu estou apostando aí mais ou menos 4 vitórias dentro da divisão. Vou dar essa margem de 2 derrotas, né, já esperada para o Rams. E aí vão ser jogos apertados, principalmente contra 49ers, mas também contra Cardinals. E eu vejo a equipe tendo mais uma derrota e aí tendo ao todo na temporada entre 3 e 4 derrotas. Eu acho que a equipe tem tudo também para ganhar a divisão. Vai depender muito também do que o 49ers jogar, né? Do que a equipe que veio agora do Super Bowl, que é uma ótima equipe, não à toa quase venceu o Super Bowl, né? Vai desempenhar, se vai manter o altíssimo nível ou não. Se cair o nível, se cair um pouquinho, o Seahawks está pronto para ir ali e voltar a ter o domínio. Se não cair, vai ser briga até as últimas rodadas e com certeza a equipe deve se classificar ali no wild card. Eu vou colocar 11-5 a temporada. Eu vou colocar 11-5 porque eu acho que 3 derrotas na divisão, eu tô contando com o sweep e ninguém aí. Eu tô achando que vai ser equilibradíssima a divisão pra caramba. Eu acho que o Cardinals pode ganhar uma, o 49ers uma e o Rams uma. Talvez se for dar pra sweep em alguém, talvez seja o Rams esse ano, viu? Mas não vamos descontar um time com o Aaron Donald não, porque é um timão. Eu espero. Mas eu tô colocando 3 derrotas na divisão e eu tô distribuindo 2 derrotas para alguém entre Cowboys, Bills, Eagles, Cowboys, Bills e Eagles. Vou botar o Falcons ali de bondade, não. Mas Cowboys, Bills ou Eagles, eu acho que daí saem 2 derrotas. É isso. As minhas 2 derrotas fora da divisão, eu também estou entre exatamente os 3 times, principalmente o Bills, que o Seahawks enfrenta logo no começo do calendário, e a gente sabe que o Seahawks demora um pouquinho a engrenar, né? É um time que normalmente depois da bye, ali a partir da semana 7 e 8, começa a jogar muito mais, no começo sempre dessas vaciladas, e aí eu vejo Bills e Cowboys, principalmente esses 2, como as equipes aí potenciais derrotas. Isso aí, para mim é 12-4 também. João, queria agradecer a sua participação, foi muito bom o programa, bem legal. Eu gosto muito de falar do Seahawks, meu amigo André Bruto, que é do Legion of Boom Brasil. Inclusive, fala que eu tenho um pezinho ali no Seahawks também, então não vou mentir, eu gosto bastante do Seahawks, muito pelo Russell Wilson, e eu sou fã do Pete Carroll, né? Sou muito fã do Pete Carroll, então colabora muito. João, aproveita para fazer um merchan final, que a gente faz um merchan aqui no começo e no fim do vídeo. Massa. Então eu agradeço aí teu convite, Luiz, de Lucas também, vocês já falei, vocês são referências para mim, sempre foram, desde que eu entrei no Mariners, vocês estão nessa. E aí, Luiz, já que você gosta tanto, né, do Seahawks, e aí o Bears está fazendo um pouquinho de raiva, se quiser, velho, não tem isso de modinha não, viu? Aqui não tem isso de modinha não, sinta-se abraçado, venha para cá. Ele tá tentando, viu? O abraço por enquanto é virtual. O abraço por enquanto é virtual, mas assim que possível, essa camisa aqui vai lhe dar um abraço pessoalmente também e sinta-se à vontade. Então é isso. Valeu, galera. Fala aí. Não, eu ia dizer que é um cenário melhor do que o time que eu tenho simpatia, que é o Jaguars e o Browns ali, que é também, bicho. Eu fico assistindo ali, é difícil, hein? Exato. Então vem ter um pouquinho de felicidade, mas é isso, eu que agradeço o convite, galera. Sempre que quiserem, estou à disposição aí. Estou lá no Twitter, @João_P Pereira. Sempre comentando ali futebol americano, NFL, FABR.
tudo que der na telha e a gente tiver um pouquinho de conhecimento aí, a gente vai compartilhar e principalmente aprender com essas feras. Valeu, Lucas. Valeu, pessoal. Então é isso aí. Vamos lembrar aí também de se inscrever no canal, ativar o sininho e seguir o João. As informações dele vão estar aí na descrição do vídeo. Valeu, galera. Valeu, galera.